Olá pessoal, vamos à nossa quinta videoaula. Nessa videoaula vamos aprender a criar um formulário de edição e o script de edição, né? Dar um update lá no banco de dados via formulário PHP, HTML PHP. Ok? Então para isso vamos inicialmente criar um formulário de edição, né? Vamos lá. Então File New. Então, Ctrl S aqui e vamos salvar com aquele nome que a gente vai fazer chamada aqui a partir do lista, que é o fedita_alu.php, né? Então, o que nós vamos ter nesse formulário? Vamos abrir aquela tag PHP, né? E vamos, como sempre, né? A gente tem que chamar lá a conexão. Vamos dar um include. O nome do nosso arquivo aqui é o conecta.php. E o que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma variável chamada matrícula. E nessa variável matrícula, ela vai receber, já que se trata de um número inteiro, então vamos fazer nosso typecasting aqui, garantir com que a informação que a gente vai buscar seja, né, inteiro, um número inteiro. Vamos usar aqui essa variável get, né? E qual o valor que se apresenta lá que a gente pega por get? É a matrícula, né? A variável get é a matrícula que a gente criou lá, pela interrogaçãozinha. Então a gente fez com que a nossa variável matrícula recebesse por get o elemento que, quando eu cliquei lá naquele arquivo lista aqui, ó, quando eu clico aqui no lista, aqui no editar aqui, ó, esse matrícula ele passa por get, tá vendo? Isso aqui é o símbolo de que ele está passando por get o dado aqui da matrícula, ok? Então ele vai capturar aqui, vai converter, que isso aqui é um typecast para converter para inteiro, e vai jogar na nossa variável matrícula, ok? E qual a próxima etapa? Vamos preparar uma variável aqui para receber, né, o conteúdo de string aí da nossa query. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um select asterisco from aluno where matrícula igual aí eu abro aqui, ó, a aspas simples, mas na verdade o que eu vou fazer? Vou fechar, né, e vou pegar aqui o valor que está lá da matrícula, no caso aqui, ó, matrícula, né, ponto, aí eu abro aqui o clicks e fecho aqui o ponto e vírgula, né? Então, com isso aqui, ó, eu consigo criar, né, colocar nessa minha variável SQL essa string aqui, ó, que vai ser executada no meu banco de dados. Aí, qual é a próxima etapa? Eu vou criar aqui, ó, data, aliás, criar aqui ué, ele tá fazendo isso. Vou criar aqui, ó, um data que vai receber o resultado do meu MySQL query, do método MySQL query, e o que vai ser executado lá? A instrução que está na string SQL que foi criada, né? Vai colocar o resultado dessa string aí, ok? E vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de row, porque ele só vai retornar 1, porque a princípio é só um dado que tem ali, né? A minha row vai executar aqui um MySQL fetch array, SQL fetch array data, né? MySQL fetch array data. E só para título de perfumaria, eu vou colocar, demonstrando isso aqui, ele vai fazer tudo internamente lá no banco, entendeu?
ele vai capturar aqui, esse aqui é um include para fazer a conexão no banco. Aqui ele vai armazenar em memória o valor que ele estava lá no outro formulário. Aqui ele está preparando uma string para executar aqui. O data recebe o resultado do MySQL Query e o row recebe ela, né, dividida aí em array. Recebe ela aí formatada em um vetor, né? MySQL fetch. Escrevi tudo errado aqui, ó. Fetch array. Tá vendo que até mudou de cor, né? Fetch array. E agora vem a perfumaria que eu quero que ele mostre no formulário o resultado dessa minha row aqui, ó. Row, né? Aí, matrícula. Ele vai mostrar qual é a matrícula que eu estou referenciando. Vou separar aqui, ó. E ele também vai mostrar um outro resultado, né, um outro campo aí da minha row, que é o nome, que é o nome do aluno, ok? Mas só para melhorar isso aqui, eu vou botar assim, ó. Vou concatenar o seguinte, edição dos dados referentes ao aluno, dois pontos. Aí vamos fazer o contrário então aqui. Eu vou botar aqui que aluno, nome do aluno, matrícula tal, né? Que aí ele vai botar nome traço matrícula. E ainda posso fazer aqui, ó, nome tal, matrícula, dois pontos, né? Posso fazer uma perfumaria aqui, ó, o aluno tal, o aluno fulano de tal, traço, matrícula tal, né? Então ele vai colocar, ainda posso também, se eu quiser, ó, vamos fazer aqui, vamos botar aqui um H2, vou botar aqui um H2, ponto, fechar aqui o meu H2, né? Ctrl S, né? No meu H2 e vamos preparar agora, de fato, isso tudo, gente, é para preparar para ele preencher os dados que já existem, que eu estou editando. Vou dar aqui um BR e vou dar também um HR para separar. Vou dar um BR e um HR para separar as informações, né? Então, o que ocorre? Agora, isso aí, ele fez toda uma preparação, né, para preparar os dados quando eu clicar naquele lista. Quando eu clico aqui naquela linha especificamente, né, que eu clico na linha lá, ele vai jogar as informações para o meu fedita, para ele fazer o filtro aqui com o meu select. E a partir de então ele vai listar, ele vai, feito isso, o resultado ele vai botar aqui no meu formulário que eu vou preparar. E eu não vou escrever todo o código do formulário, porque vamos economizar fadiga, né? Pelo amor de Deus. Vou fazer apenas comentários na minha codificação, porque imagina ter que escrever isso tudo. Então, olha só, o que é importante? Você vai criar aqui um formulário, você vai dizer qual o método que você vai estar usando aí para enviar esse formulário depois, que é o post, né? Quem é que vai fazer esse envio, né? Como que vai ser o método do envio, que vai ser o atualiza alo PHP, porque se trata de uma edição e não uma inserção, então é um outro método, né? Então o campo matrícula, tá vendo aqui, ó, nós temos aqui um TR que ele está colocando tudo dentro de uma table, né, para ficar mais formatado. O meu campo input aqui, ó, ele já vem com o value dele preenchido. Repare que ele abre a tag PHP e fecha a tag PHP e coloca o valor que está lá da row matrícula. Percebam que ele coloca a informação da row matrícula no campo matrícula. A mesma coisa ele vai fazer com nome, tá vendo? Ó, ele bota aqui, ó, echo row nome, né? E ele vai fazendo aqui para os demais campos. Então, quando eu clicar no meu lista, ele passa por get isso e ele automaticamente mostra os dados que estão, né, na base de dados, tá ok?
Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar um Ctrl S e vamos fazer um teste. Vou clicar aqui o lista, né? Vou clicar aqui no lista, vou abrir aqui o lista. Tá o lista aqui bonitinho. Então, quando eu clicar aqui no edita, percebam que ele tem aqui embaixo na barra de status, ó, aqui ó, na barra de status aqui embaixo, ó, perceba aqui embaixo, uma chamada ao arquivo fedita.alo.php parâmetro específico 83783, que é correspondente a essa matrícula. Então ele vai fazer aquele select que a gente conhece, né? Aqui, cadê o select aqui, ó? Esse select aqui, ó, com esse parâmetro dessa matrícula especificamente, ok? Vou abrir aqui novamente, vou voltar, né? Então quando eu clicar aqui no meu edita, vou clicar no edita, paf! Deu um pau aqui na linha 8. Então vamos ver o que nós erramos aqui no fedita na linha 8. Vamos lá? Importante que esses erros aconteçam. 8, data, MySQL query. O que está acontecendo? Ah, esqueci de botar aqui o ponto e vírgula aqui no final de tudo. Ó. Ctrl S, vamos executar. Tá, ele está só mostrando um formulário, mas esse formulário aqui não foi preenchido porque eu não cliquei lá no meu lista para ele passar parâmetro por get. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu lista, porque eu tenho que escolher qual é o arquivo. Aí eu carrego ele e escolho quem é que eu estou querendo. Vou escolher esse cara aqui. Escolhi. Paf! Aí ele vai e bota lá os valores. Aí você vai falar assim, pô, Freitas, não veio o nome do pai e não veio o nome da mãe. Vamos ver por quê? Vamos lá, vamos olhar o que está acontecendo. Vem aqui no meu fedita e vamos verificar. Ó, nome pai, nome mãe, row, né? Vamos olhar, esse aqui ó, é o campo do formulário, né? Vamos ver aqui, nome pai, nome mãe. Nome pai. Name, nome pai, nome mãe. Vou dar um pause aqui, só um instante. Então, pessoal, eu dei uma pausa aqui para verificar qual o erro. A questão é o seguinte, é óbvio, né? Eu dou uma pausa assim para a gente não ficar muito tempo no vídeo aí e a videoaula ficar rendendo até se eu demorar. Mas a questão foi um erro aqui no nome do banco de dados. Viu como é importante manter os nomes? Ó, tá vendo? Nome pai, nome mãe, ele tem esse underline. Então, quando eu chamar aqui no meu row, eu tenho que colocar esse underline aqui também. Faz parte, entendeu? O nome pai aqui, ó, do meu ID, do meu name, ele é um, mas aqui no banco de dados ele é outro. Então, eu tenho que colocar conforme aqui na row, eu tenho que colocar conforme o banco de dados. Aí, normalmente, a gente costuma colocar o mesmo nome, né? Mas no caso aqui não foi. Então vamos voltar lá. Cadê o fedita? Não, lista. Vamos listar. Vamos ver se dessa vez vai. Nem olhei antes. Vamos ver se tem mais algum erro. Vamos clicar aqui no edita e tá lá as informações, né, todas do banco. Reparem que inclusive a data aqui ela veio no formato, né, naquele formato do MySQL, e que a gente pode botar aqui quando a gente quiser mostrar, que ele altere essa forma que ele mostra aqui, e quando a gente alterar aqui, ele salvar de uma outra forma lá. Vamos fazer isso aqui para a gente ver também como é que soluciona. Reparem que aqui, ó, lá o nosso eco botou a edição dos dados referentes ao aluno Pedro Paulo da Silva, tá vendo? Matrícula tal. Só para fazer uma perfumaria aí para vocês, ok? Vamos seguir. Então, o primeiro detalhe que eu quero colocar para vocês, que é importante, é essa formatação aqui. Pô, então como é que a gente fazia? Ah, eu não lembro mais, Freitas, como é que eu fazia? Pô, tu vem aqui no teu lista que você já preparou, vem aqui, ó, pega o formato que você já conhece, que você já adotou já no seu coração, né? Ctrl C, por exemplo, né? Vem aqui no teu fedita e coloca aqui, ó, vai dar um eco dessa forma, Ctrl V, né? Os dados vão aparecer assim, ó, Ctrl S, vamos salvar e vamos ver o resultado. Vem aqui em lista,
abre aqui o lista, clica na informação, especificamente, ó, editar, vamos pegar outro, ver que está funcionando, ó. Ó o dado aqui no formato que você conhece, ó, dia, mês e ano. Está formatado. Então os dados estão aparecendo aqui. E na hora de você cadastrar, você vai botar o dado aqui no padrão brasileiro, mas ele vai gravar através de um algoritmo no formato do MySQL que ele recebe. Então, ele grava lá no formato MySQL, mas quando ele mostra para você, ele mostra no formato Brasil, né? Você bota Brasil, ele grava no outro formato. Então, ele, né, o seu algoritmo ele tem que ser capaz de fazer essa transformação, essa formatação aí, ok? Vamos lá, seguindo. Então, ó, nós já preparamos aqui o formulário de edição, ele está recebendo cada valor ali por get, ele preparou aqui com a instrução select, né, as informações aqui divididas aqui aqui no row, com o método MySQL Fetch Array, que ele separa em vetores, e cada campo, né, posição, na verdade, do vetor, ele é preenchido com os dados do registro, né? Então, e são separados pelo próprio nome que tem a coluna do banco de dados lá. Então, eu consigo referenciá-lo com isso aqui, ó. E eu poderia também, gente, utilizar aqui, ó, em vez de botar um nome, eu poderia botar aqui o índice dele, né? Aí, vamos lá. Eu não lembro aqui agora de cabeça, mas eu acredito que o índice aqui seja 0. Então, eu vou botar aqui, não sei nem se é assim, se é, né, se é de uma outra maneira, se é entre aspas. Vamos começar a ver aqui. Aqui tem dessas também, né? Vou botar aqui índice 0. Lembro de cabeça que raramente a gente usa isso. Eu só uso para teste, né? Mas é isso, tá vendo? Ele colocou o índice 0 lá, ó. Ó, e colocou o cara. Se eu colocasse outro índice, vamos colocar aqui só para a gente ver o negócio acontecer. Vou mudar aqui, em vez de botar aqui o 0, vou botar aqui o 3. Ctrl S, vem aqui no lista. Não, estou viajando. Eu listei aqui, né? Listei aqui, eu tenho que clicar para ver. Aqui ele vai fazer certo mesmo. Vamos editar aqui para ver o que ele vai fazer. Tem que botar o do 3, ó. O que é o 3? Ele botou M, tá vendo? O índice 3 aqui na matrícula ele botou M. Por quê? Porque lá no banco de dados, vamos lá no banco de dados. O terceiro elemento, não, no caso, né, porque se é o índice 3, tem que ser o quarto, porque ele começa do 0, ó, 0, 1, 2, 3. Então, ó, o quarto, né, o índice 3 é o sexo, então ele bota aqui o valor referente ao sexo. Ok? Então, mais esse detalhezinho aí para vocês aprenderem que você pode usar o índice da coluna lá no banco de dados ou o nome quando você quiser referenciar o MySQL Fetch aí. Ok? Então, vamos voltar ao que estava antes. Ctrl Z, né? Ctrl S. E vamos preparar aqui agora, gente, o script. Isso aqui a gente só fez o quê? Pegou o que estava lá na lista, destrinchou aqui no formulário para a gente poder editar. Mas e quando a gente clicar aqui no botão salvar, aqui no botão atualizar, no caso aqui, ele vai ter que fazer o update lá no banco. E como é que é essa instrução? Nós vamos criar aqui um arquivo que é esse aqui, ó, o atualiza alo PHP, responsável por essa atualização. Então a gente vem aqui em File, New, vou dar aqui um Ctrl S, vou chamá-lo, já como eu disse, de atualiza alo.php. Atualiza alo PHP. E procedimento padrão, todo mundo conhece, né? Tag PHP. Vamos fechar aqui a tag. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, fazer a conexão. A gente vai ter que escrever os códigos de conexão todos? Não, a gente chama com include. Include, né, conecta.php, que é o nosso arquivo de conexão. Né? Por que isso? Lembra? Se a gente precisar alterar os parâmetros da conexão, a gente está centralizado lá, a gente só altera em um lugar. Facilita a nossa vida. Né? E agora, o que eu vou fazer? Gente, para facilitar a vida da gente, nós vamos pegar aqui lá no insere, isso aqui, ó. Por quê? Porque ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Ele vai pegar as informações que estão lá no formulário do fedita, né? Tá vendo aqui o campo name aqui, ó?
matrícula, nome, nome pai, nome mãe, tudo aqui do name, tá? Ó, DT, NICE, RG, CPF, sexo, né? E vai criar uma variável para cada um deles e pegar por post os valores. Após isso, né, a gente tem que criar agora uma instrução SQL responsável por preparar a string da atualização, né? Uma string de código de atualização. Vocês conhecem SQL na linguagem DML, de manipulação de dados. Para você fazer a atualização na base de dados, você utiliza, né, o update. Então, update aluno set. Eu vou dar um espaço aqui e vou continuar. Aí, ó, SQL, lembra lá, para fazer concatenação de string, bota o ponto, que é isso aqui significa SQL, recebe SQL. Ele recebe o valor que já estava na variável SQL. Aí eu coloco aqui, ó, nome igual, aí eu boto o plix aqui. Ele é igual a quê? Pessoal, ao nome. Igual ao nome, ponto. Aí o que eu vou fazer? Abre de novo as aspas e fecha o plix aqui, ó. Então esse aqui, ó, ele abre esse plix e fecha aqui para colocar o conteúdo do nome lá que vem por post. Tá ok? E vem por post. E depois eu faço o quê? Separo por vírgula, né? Aí eu boto o quê? Nome pai. Só que lá tá escrito como lá? Lá tá escrito assim, ó, nome pai. Lembra? Igual. Aí, ó, plix. Aí eu coloco aqui o quê? Faço uma concatenação. Ó, qual o nome da minha variável aqui? Do nome pai? É nome pai. Junto. Aqui é junto. Lá no banco de dados é que está daquela outra forma. É por isso que é importante a gente trabalhar de uma maneira só. Vírgula. Aí, ó, nome mãe, porque lá também está separado. Igual plix. Aí, ó, ponto. Nome, aqui no caso é junto. Nome mãe, que é o nome da variável. Ponto. Abre aqui, plix, dou um espaçozinho e vou parar por aqui e vou para a próxima linha. Continua a concatenação, né? Abro aspas aqui. Seria até interessante aqui para alinhamento, para não dar toque em ninguém, nem passar mal aí, né? Tem gente que é desse jeito. Aí, ó, nice igual. Aí tu vai botar lá, ó, o valor, né? Aí, ó, dt nice ponto, abre aspas, plix, né? Para fechar. Aí, ó, vírgula, rg igual plix. Aí, ó, ponto, rg, abre aspas, fecha os dados referentes ao RG, vírgula. Aí, gente, é trabalho chato, né? Mas é isso aí. Plix, né? Ponto. Aí tu vai botar aqui, ó, CPF, ponto, abre aspas, fecha aqui. Fecha o valor aqui. E sexo igual, abre e bota a variável correspondente ao sexo. Ponto. E fecha aspas, né? Fecha aspas, não, desculpa, fecha aspas, espaço e vamos pular de linha já. E continuando, né? SQL, ponto igual, abre aspas, onde matrícula igual ao parâmetro que eu vou passar, né? Que está aqui, ó, na variável matrícula. Fecho o plix, fecho o ponto e vírgula da instrução e fecho o ponto e vírgula da instrução SQL e depois fecho o ponto e vírgula da minha linha no PHP, né?
Então, ó, com isso aí, eu criei eu preenchi a variável SQL com a instrução que ele vai colocar lá no PHP. Aí o que eu faço agora? Chamo o método MySQL Query. Então eu vou botar aqui, ó, que resultado recebe MySQL Query. Tá vendo que ele já até mudou ali, ó. O que ele vai botar lá dentro? SQL or die. Você pode fazer assim também. MySQL error, né? E MySQL error, ele executa aí. Então, após isso, aí vamos fazer já certo, né? If resultado, se resultado ok, né? Se true, se der tudo certo, o que ele faz? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos dar aqui um eco. E nesse eco aqui, vamos trabalhar assim. Vamos dar um BR aqui. Vamos dar um BR e vamos botar assim, ó. Aluno ou aluna, né? Vamos fazer uma concatenação aqui. Nome da aluna, editado ou editada com sucesso. Atualizado é contigo, entendeu? A redação que você vai dar aí, né? A mensagem que você vai dar. Editada com sucesso, né? Aí, além disso aí, ó, você poderia também, ó, fazer o seguinte. Poderia, após isso, dar um BR e um HR. BR-HR. E seria interessante, né, para a pessoa visualizar aí se ela editou tudo certinho, você dá um include. Include o lista. Lista.php para mostrar o resultado aí do que foi feito, né? Então essa aí, esse script aí de atualização, você captura os dados que estão no formulário, que é o fedita, prepara a string com o código de update para o banco de dados, executa com MySQL Query e coloca uma mensagem na tela e lista o seu resultado, se o resultado deu certo. Se não, dá um else aqui, né, para ficar legal, vamos dar um else. Aí você bota aqui, ó, eco erro na atualização dos dados. Erro na atualização dos dados. Aí você bota aqui ponto. Aí você pode botar aqui um BR também, né? E concatena com a string lá para você detectar, se for o caso, qual o problema que existe. Ok? Verificar qual o problema que existe. Então, vamos ver agora o resultado? Vamos lá. Aqui, eu acho que eu já salvei, né? Ctrl S. Vem aqui, listar. Vamos listar o cara. Tá aqui os dados listados. Eu vou clicar, por exemplo, na Ana Paula aqui. Editar. Ele coloca os dados referentes à Ana Paula, né? Aí eu venho aqui, ó, e altero. Vou botar aqui Papa. Vou botar aqui, ó, Paulo, né? Paulo de Souza Pereira, né? Vamos botar assim, Ana Paula de Souza, ok? Mama de Souza. E vamos atualizar. Percebam que vai dar um pauzinho porque não está preparado não. Isso aqui não está preparado para receber. Então, para não dar esse pau, vamos botar aqui, ó, 1994-02-01, por exemplo, né, para não dar erro.
e vamos atualizar. E mesmo assim deu erro na linha 18, vamos verificar. Não vi ali qual é o arquivo, mas acredito que seja na atualiza. Vamos lá, resultado, MySQL query, or die, né? Or die, Ctrl S, né? Já que a gente está aqui, vamos aproveitar, né, e pegar a informação que ele pega aqui do data, porque ele está pegando essa informação aqui no formato Brasil, né? E vamos fazer uma conversão para o formato para o formato do MySQL mesmo. Ô Freitas, mas pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer isso? Gente, a gente já não tem isso aqui no lista. A gente tem esse exemplo aqui, ó. A gente pega ele aqui, ó, include, ó. Opa, tô acontecendo alguma coisa com o meu mouse. O mouse tá me sabotando, hein? Qual é, mouse? Meu mouse não tá deixando eu selecionar. Olha lá. Deixa eu trocar de mouse aqui, pelo amor de Deus. Cadê? Deixa eu trocar de mouse aqui, pessoal. Só um minuto. Nem dei pausa. Vamos lá. Acho que já resolvi. Vamos lá. Pega esse cara aqui. Ctrl C. Vem aqui, ó, no meu atualiza. E vamos colocar aqui, ó, Ctrl V. E no caso aqui, ó, eu não vou pegar essa informação, eu vou pegar daqui, ó, Ctrl X e Ctrl V. Então o que ele vai alterar? Ele vai alterar o valor que está aqui. Só que ao invés dele alterar do outro jeito, ele vai fazer o contrário. Ele vai botar aqui barra e vai trocar por traço. E vai reverter. Ele vai fazer o inverso. Então ele vai pegar aqui o que ele tem lá no data de nascimento, do Datanize, vai reverter onde ele encontrar o barra e depois vai trocar pelo traço, que aí ele recebe certinho no formato do MySQL, ok? Então vamos ver aqui se está tudo certo. Vamos voltar aqui no lista, vamos executar. Vamos, cadê você? Vou botar aqui editar. Ana Paula teste, vamos economizar, né? E vamos salvar. Ó, you have an error your SQL syntax. Nananana, né? Aí ele bota aqui, ó, data nascimento, RG, CPF, sexo, onde matrícula igual a 54. Por que ele fez isso? Headline 1. 54. Vamos ver o que está acontecendo. Atualiza matrícula, recebe matrícula. Vamos olhar aqui o fedita. Cadê o matrícula? Cadê o matrícula? Matrícula. Maxland 100. Size 50. Né? Ok, pessoal, dei uma pausa aqui para tentar descobrir qual o erro, depois tive que resolver outras coisas, mas até me perdi aqui onde que está a questão. A questão está aqui no atualiza, que eu tinha esquecido de botar essa vírgula aqui, ó. Ela estava assim, ficou faltando essa vírgula aqui. A mensagem, ó, vamos voltar lá, vou dar um Ctrl S, voltar aqui no lista, né? Quando você clicava ali em alguém e tentava fazer uma edição, né, até conseguir fazer edição, ele dava esse erro aqui, falando que tinha um erro na sintaxe aqui, ó, próximo desse cara. Eu reparei que tinha esse plixzinho aqui, ó. Falei, pô, tem alguma coisa errada na minha sintaxe, deixa eu dar uma olhada lá. Aí eu vim aqui no meu atualiza, verifiquei que antes aqui do Datanize, ó, tava com esse plix aqui, tá vendo? Tinha esse plix e Datanize, ou seja, tava faltando essa vírgula aqui, ó, né? Não sei nem se tava faltando espaço, mas aí eu, né, é desse jeito, tá faltando essa vírgula aí. Então Ctrl S aqui, a gente vem aqui na lista
manda ele listar, né? Manda ele listar e atualiza aqui os dados. Por exemplo, fulano de tal 2, editar, botar aqui, ó, fulano de tal, né? Fazer umas alterações aqui e vou atualizar. Quando eu mando atualizar, ó, o fulano de tal aqui, ó, com as atualizações direitinho, tá ok? Então é isso, pessoal, e percebam que os dados no banco de dados, ó, vamos lá de novo, ó, os dados do banco de dados, eles vão aqui no formato do português, né? Ele grava na base de dados no formato MySQL e depois retorna na lista no formato português também, do formato brasileiro, né, que a gente conhece, tá? Não é do MySQL, por conta daquela formatação que a gente colocou tanto no lista quanto na hora que a gente faz o update, ok? Então reparem também a mensagem que ele deu aqui, né? Aluno fulano de tal 245 editado com sucesso, né? A linha aqui do HR, ok, pessoal? Então em relação ao código de atualização de dados, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, fazendo uma revisão rápida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um formulário de edição. Nesse formulário de edição, a gente prepara ele para carregar os dados, carrega os dados nos campos específicos, colocando no atributo value aqui, ó, na propriedade value, o valor que ele pega lá do row, do campo lá, que foi preparado aqui, né, com MySQL Fetch Array. A partir daí, né, ele vai preencher, ele vai retornar o formulário com o campo preenchido. Aí, quando você clicar lá no atualizar, ele vai fazer uma chamada a esse método atualiza. O método atualiza, o que ele faz? Ele conecta no banco, prepara as variáveis com as informações via post, né? Você prepara uma string com esses dados aqui tratados, executa o MySQL Query e emite uma mensagem e chama na tela o resultado aqui com include. E se der erro, ele mostra para você o erro aqui, no caso dessa instrução aqui, na hora dele gravar, dar algum problema. Tá ok, pessoal? Então, em relação a essa questão, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá ok? Até a próxima videoaula.